Outra pergunta aqui, vamos lá. Eu tive Covid, fiquei internado e quase morri. O problema é que minha urticária crônica piorou muito após eu ter recebido alta. Ela era controlada, com uma dose de antialérgico, agora nem tomando 3 por dia consigo controlá-la. O que fazer? Infelizmente, nós havíamos até comentado que o paciente que tem Covid, ele pode ter uma incidência maior de urticária, né? E parece que pode ser, tá? É uma hipótese, não tem como confirmar isso, mas pode ser que a Covid longa, né, que é aquela Covid que fica em estado de latência, aquela Covid que de certa forma não sai do seu organismo, porque antes do aparecimento da Covid-19, do SARS-CoV-2, desse vírus que causou essa pandemia no mundo, antes do aparecimento dela, o ser humano já era infectado por Covid, né? Inclusive, alguns estudos até do pessoal aqui do Brasil, que fez estudo mostrando que aquelas crianças que tinham inflamação de orofaringe, inflamação de garganta, amidalite de repetição, boa parte dessas amidalites de repetição eram provocadas pela presença persistente da forma antiga do Covid. Então, mostrando que esse vírus ele tem uma capacidade de se tornar persistente no organismo, por isso que ele está causando a tal da Covid longa. Entendeu? Ou seja, o paciente pega e não fica bom totalmente, ele fica apresentando alguns sintomas, não morre, mas fica apresentando alguns sintomas cronicamente, precisa de todo um trabalho para fazer com que o organismo entre em equilíbrio novamente com o vírus e mesmo ele se tornando persistente, o paciente fique bem dos sintomas. Então parece que o Covid-19, em boa parte dos pacientes, se torna persistente, se torna de forma latente, como a tuberculose faz. Você sabe que a pessoa que pega a tuberculose não fica bom da tuberculose. Muitas das vezes ela se torna latente, ela não tem mais a doença a tuberculose, mas a bactéria, lá o bacilo, ele fica no sistema linfóide secundário, lá quietinho e podendo ser reativado por qualquer motivo. Então parece que está acontecendo isso com o Covid, até porque a forma antiga do Covid, em crianças que tinham amidalite de repetição, realmente é algo que se demonstrou em estudos científicos. E como eu havia falado para vocês, né, há pessoas que têm urticária por causa de vírus, porque o vírus ativa um receptor chamado receptor Toll-like na membrana dos mastócitos e fazendo com que haja a degranulação dos mastócitos, fazendo com que haja a chamada síndrome de ativação mastocitária. Então, infelizmente, é uma das apresentações da Covid longa em alguns pacientes, não em todos, mas em alguns pacientes, o aparecimento da urticária crônica, tá? A urticária crônica pós-Covid. Então, tem que tratar esse Covid, talvez melhorar a imunidade, fazer com que o seu sistema imunológico ele consiga controlar adequadamente esse vírus e fazer, então, com que tenha menor aparecimento de urticária, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.